Bom dia a todos. Se alguém puder me dar um retorno se o áudio tá adequado, estão conseguindo me ouvindo bem? Vamos ver. Acredito que sim, doutora Priscila, muito bom dia. Doutor Rodrigo, satisfação. Acredito que estão todos me ouvindo bem. Se tiver algum problema de conexão, alguma coisa assim, peço que coloquem. Ótimo. Obrigado pela resposta. Que maravilha. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tentar mais ou menos colocar como é que eu vou fazer essa exposição, quais são os temas que nós vamos abordar. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Orlin Goranov, para quem não me conhece, sou advogado aqui na Borba Paus Perim, instrutor da DPM Educação, e a minha tarefa hoje é tentar abordar de forma bem pontual quais são as implicações tributárias que nós temos que ter cuidado ou que podem ser utilizadas pelo município em função da pandemia do Covid-19, principalmente sobre a possibilidade de prorrogar os tributos, as dívidas não tributárias e os cuidados que o gestor tem que ter por ser um ano eleitoral, tá? Bom dia, quem vai entrando, sejam todos muito bem-vindos. O que eu posso adiantar para vocês sobre a live especificamente? Tá? Esse é um canal novo que a DPM Educação proporcionou durante esse momento e acho que é uma medida interessante, a gente utilizar a tecnologia a favor, principalmente nesse momento de isolamento social. Então, queria agradecer a DPM Educação por essa possibilidade, porque a gente possa trocar essas experiências, inclusive durante esse período que gera muitas dúvidas e muitas vezes a gente não tem nem com quem trocar ideias, né? Então, obrigado a todos aí que estão também usufruindo dessa possibilidade. A minha live ela vai ser mais objetiva, pontual, né? Não vai ser tão extensa quanto as demais, porque a matéria tributária ela é, de certa forma, secundária nesse momento. Nós sabemos que educação, saúde são questões muito mais imediatas, enquanto a matéria tributária, por ser reflexos econômicos a médio e longo prazo, ela não vai ter esse efeito imediato como as outras, mas isso não quer dizer que ela seja menos importante, tá bem? E a minha ideia primeiro é fazer uma diferenciação o que é benefício fiscal e o que não é benefício fiscal. Tá? Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque no ano eleitoral nós temos uma certa restrição ou temos que ter muito cuidado na concessão de benefícios fiscais, enquanto que aquilo que não for benefício fiscal pode ser implementado com mais tranquilidade pelo gestor público, sem correr os riscos das condutas vedadas que estão previstas lá na Lei 9.504, no artigo 73. Tá? Inclusive, eu vou comparar com algumas medidas que já vêm sendo adotadas pela Receita Federal para tentar demonstrar como existe essa diferenciação entre se data de vencimento do tributo ou prorrogação ela é um benefício ou não é, quando configura um benefício, enfim, alguns detalhes que geram dúvida no dia a dia aí dos procuradores, dos gestores, secretários da Fazenda. Tá? Mais para frente, no segundo momento, eu vou apontar como poderiam ser concedidos benefícios fiscais, mesmo que no ano eleitoral, porque no próprio dispositivo ele tem uma exceção que são os casos de calamidade. Tá? Isso não significa que no ano eleitoral eu posso conceder benefícios para todo mundo, mas que eu tenho uma certa abertura para que situações relacionadas à pandemia elas possam receber algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício, como forma de auxiliar os contribuintes a suportarem, vamos dizer, esse período aí também durante a pandemia, tá? Eu também, como nos cursos, inclusive por esse canal aqui, eu solicito que vocês façam perguntas. Claro que isso é uma novidade para todos nós e pode ser que eu não consiga acompanhar exatamente a pergunta no momento que for feita, mas assim que possível, quando a gente terminar a exposição, eu posso voltar e responder as perguntas, porque isso é o que vai enriquecer aqui a nossa conversa, tá? A ideia é que seja bem informal e que seja o mais didática possível, mas eu sei que a matéria tributária nem sempre ela é fácil de operar ou de compreender, e aí por isso que vamos ver se a gente consegue alinhar isso. Tá bem, pessoal?
Então eu acho que já posso iniciar aqui mais ou menos a explanação. São 11h05, vamos ver se em meia hora eu consigo aí expor todas as ideias aqui sobre a matéria, tá? Bom, primeiro ponto, 73, parágrafo 10º da Lei Federal 9.504. Acho que seria interessante iniciarmos por aí e a gente diferenciar o que é benefício fiscal do que não é benefício fiscal, tá? Dentro do direito tributário, nós temos diversos instrumentos que buscam, de alguma maneira, ajudar o contribuinte a pagar de forma distinta da que originalmente seria prevista na lei, né? E a gente pode citar aqui o IPTU em parcelas, isso é um tipo de moratória que é concedida em lei. Nós podemos informar o desconto para pagamento antecipado também, uma medida prevista no Código Tributário, é um benefício fiscal. Nós podemos citar o parcelamento, isenções, anistias, enfim, diversos instrumentos que são benefício e que, obviamente, precisam ser feitos por meio de lei. Isso está no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, em diversos dispositivos do Código Tributário Nacional, tá? 152, 154, 176, enfim. Benefício fiscal é uma renúncia de receita, é extra fiscalidade, e para renunciar receita eu preciso seguir um caminho muito mais formal. Preciso fazer a lei, estabelecer os requisitos, justificar isso em algum dispositivo constitucional, vulnerabilidade social, incentivo econômico, enfim, eu não posso dar o benefício sem ter esta justificativa. E, no segundo momento, eu tenho que fazer as medidas de adequação orçamentária, que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 14, o famigerado artigo 14, e que isso, inclusive, é responsabilidade tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Lembrando aqui, acho que um detalhe importante, que a iniciativa em matéria tributária ela é concorrente. Então, para o Poder Legislativo propor uma medida relacionada a benefício fiscal, ele também tem que fazer o ajuste orçamentário. Isso está no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 113, e para o Poder Executivo, obviamente, está no tal do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Depois nós vamos entrar nas relativizações que ocorrem no momento de pandemia, mas essas são as ressalvas iniciais acerca do formalismo que é o benefício fiscal, porque é uma renúncia de receita, tá bem? O que não é benefício fiscal? Eu acho que essa é a parte importante. Inclusive, pessoal, eu até sugiro que para quem quiser assim, um resumo mais ou menos do que são benefícios fiscais, eu recomendo justamente o parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal lá do artigo 14, né? Porque fala que a renúncia ela compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a um tratamento diferenciado. Ou seja, eu preciso ter algum tipo de tratamento distinto daquele que originalmente estava previsto em lei em relação à questão do fato gerador, base de cálculo e alíquota. Por que eu faço essa ressalva importante aqui, pessoal? Porque quando surgiu o estado de calamidade em março, nós sabemos que principalmente a competência tributária do município, ela envolve IPTU, que é um tributo anual, ISS fixo, taxas, enfim, tributos que são pagos anualmente em datas que são fixadas ou na lei ou em decreto do município. Bom, a primeira pergunta é, eu posso prorrogar esses vencimentos? Como é que eu posso fazer para fazer esta prorrogação? Isso são duas perguntas e que tem alguns desdobramentos, tá? Muito simples. Se o tributo já estiver vencido, aqui é uma situação em que exige a aplicação de consectários legais, tá? Estar inscrito em dívida ativa ou não é irrelevante, tá? Se o contribuinte tinha uma data para pagar o tributo e não cumpriu com essa obrigação, ele automaticamente está em dívida ativa e o ato da administração pública ele é vinculado. Tá? Então, se eu não cumprir com a minha obrigação tributária, eu tenho que pagar juros, multa e correção. E se eu prorrogar o vencimento de um tributo vencido, aqui me parece que a lógica ela indica que se trata de um benefício fiscal, porque eu estou prorrogando o vencimento de um tributo vencido, o que significa que eu não vou cobrar juros, multa e correção. Logo, se eu quiser fazer uma medida dessa natureza, inevitavelmente eu preciso fazer isso por lei. Eu não tenho como fazer por meio de decreto.
Agora, olhem a diferença do tributo chamado vencendo, ou seja, aquelas datas de pagamento que, na nossa avaliação, devem ser fixados em decreto do Poder Executivo e não em lei, tá? E depois eu vou abordar isso com maior detalhamento. Mas se os tributos eles são vincendos, ou seja, eles ainda não atingiram aquela data fatal, o contribuinte não está em mora, naturalmente eu posso fazer esta prorrogação, porque a administração pública, especialmente o Poder Executivo, ele tem a liberdade de definir quando estes pagamentos são feitos. Tá? E aí é um ponto importante que não quero entrar em tecnicalidades aqui, mas entre data de fato gerador e data de pagamento, que são coisas completamente diferentes. Tá? Todos nós sabemos que tanto o imposto de renda, o IPTU, ele ocorre primeiro dia do exercício. Isso é data de fato geradora. Isso tem que estar previsto em lei, no Código Tributário do município, porque é um critério da incidência tributária. Data de pagamento em parcelas, quando as parcelas vão ser pagas e não as parcelas, porque as parcelas é uma moratória é benefício, tem que estar previsto em lei. Mas quando o tributo vai ser pago, isso é uma matéria exclusiva do Poder Executivo. Quando eu vou conseguir emitir os carnês, quando eu vou conseguir fazer o cadastramento imobiliário, fazer a atualização das informações, enfim, N razões que permitem à Secretaria da Fazenda definir quando quando vão ser feitos esses pagamentos, tá bem? E aí, essa opinião, ela não é só baseada em doutrina, tá? Nós temos uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante 50, e que nós viemos desde 2016 noticiando em boletins técnicos, justamente porque uma das maiores dificuldades que temos visto nos municípios é a necessidade de lei só para alterar a data de pagamento do tributo. Ou seja, um processo legislativo que tem suas peculiaridades, muitas vezes trata-se de lei complementar ou lei ordinária, que são questões que a lei orgânica do município define, e nos parece que isso é um engessamento desnecessário. E para isso nós sugerimos justamente essa súmula vinculante número 50, tá? Aos colegas que são mais da área da procuradoria, vamos dizer assim, eu trouxe um precedente que ele é do Pleno do Supremo Tribunal Federal, aqui do ministro Ilmar Galvão, tá? É o RE 188391. 188391. Trata especificamente de IPTU, inclusive dizendo que estas datas não precisam estar em lei, que isso é matéria reservada a decreto do Poder Executivo, tá? Pessoal, vejam, eu trouxe inclusive aqui 2 exemplos. A gente até fez boletim técnico, que são as resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional, mas vejam a portaria 139, que trata das contribuições sociais, tá? O artigo 66 da Lei 7.450 de 85, ou seja, quando instituiu a contribuição compulsória, não estava relacionada a nenhum estado de calamidade e disse especificamente que cabe ao secretário da Receita Federal, enfim, a autoridade administrativa, a definir quando esses tributos vão ser pagos. E olhem a facilidade, porque surgiu o estado de calamidade, reconhecido pelo decreto legislativo pelo Congresso, editado pelo Congresso Nacional, e a portaria 139 de 2020 simplesmente fez a prorrogação dos vencimentos de março e abril. Então, vocês veem que não precisa de uma lei em sentido estrito, não precisa passar pela Câmara de Vereadores, porque há uma autorização, tá? Agora nós vamos entrar, vamos dizer assim, nos questionamentos concretos que foram feitos, porque esta orientação de forma abstrata, ela parece fácil de ser aplicada. Mas nos casos concretos a gente tem visto algumas forçações, vamos dizer assim, dessa redação que podem ter complicação lá na frente, tá? 2 situações, tá, pessoal? Primeiro, pode ser fixado por decreto? Pode. Se estiver fixado em decreto, eu posso prorrogar por decreto. Ok. Mas, e se estiver fixado em lei, no Código Tributário do município, data de pagamento do IPTU em cota única com desconto 30 de março, por exemplo. Bom, nessa hipótese nós temos uma certa formalidade, porque existe o chamado princípio de paridade de formas e que exige que uma lei modifique uma outra lei. O decreto ele é um instrumento infralegal que regulamenta, ele não pode inovar na ordem jurídica. Então, se vir um decreto alterar uma data que está prevista em lei, há uma certa violação deste princípio e que pode ensejar discussão lá na frente.
não há um prejuízo ao contribuinte e também não há prejuízo para a administração pública, porque o tributo ele vai ser arrecadado dentro do exercício. Mas a gente tem que ser técnico no momento de implementar essas medidas e, inevitavelmente, precisamos fazer essa lei para alterar o vencimento previsto no Código ou, como nós temos sugerido no nosso projeto de lei, autorizar ao Poder Executivo fazer essa prorrogação por meio de decreto, que nos parece a medida mais producente. Eu não vou alterar datas, até porque nós não sabemos quanto tempo vai perdurar o estado de calamidade. Nós temos uma insegurança, vamos dizer assim, em âmbito nacional, uma discussão entre governo federal, estadual, municipal. Então, se isso vai durar 90 dias, 120 dias, se vai ser no próximo mês já, digamos assim, relativizada essas situações aí de isolamento, enfim. Então eu acredito que o decreto do Poder Executivo é que vai definir quando esses novos tributos vincendos, obviamente, eles vão ser pagos pelos contribuintes desde que dentro desse exercício, tá? Outra pergunta que surgiu, né, na prática, ok, a Câmara de Vereadores ela vai me autorizar a fazer a prorrogação disso por meio de decreto. Eu posso dizer no decreto que o IPTU de 2020 será prorrogado para janeiro de 2021. Então, aqui novamente, né, nós temos uma razoabilidade nessa ideia, porque o IPTU ele é um tributo anual. Então, tecnicamente, ele tem que ser pago dentro do exercício. Eu não posso usar a autorização legislativa e dizer que esse tributo vai ser pago em 2021, principalmente por meio de decreto. Então, vocês veem que essa, vamos dizer assim, forçação, como eu disse, da súmula vinculante, da possibilidade de prorrogar os vencimentos, ela tem um certo limite. E essa zona acaba sendo um pouco cinzenta, mas se o tributo ele não for pago dentro do exercício, por ser um tributo anual em que é devido, naturalmente vai ser um benefício fiscal e tem que ser autorizado por lei. E aí nós entramos dentro do problema da lei eleitoral, que é o artigo 73, parágrafo 10º, tá? Bom, então, quanto à questão dos tributos vincendos, nos parece que a situação ela é mais tranquila. Eu posso fazer a prorrogação por decreto, desde que eu tenha fixado em decreto. Se não tiver fixado em decreto, eu tenho que ter autorização da Câmara de Vereadores e poder fazer esta prorrogação. Por quantos dias eu posso prorrogar? Isso é decisão de cada município. Nós não temos, como eu disse para vocês, a gente não sabe quanto tempo vai demorar o estado de calamidade. Nós sugerimos no nosso modelo de decreto que não fosse colocada uma data prévia, entende? Que fosse colocado que o Poder Executivo vai editar um novo decreto definindo as datas de pagamento dos tributos que pretende prorrogar. Então, fica a critério de cada município. Se quiserem fixar 90 dias, 120 dias, desde que seja pago dentro do exercício. Por que nós pensamos que não fixar uma data seria mais razoável? Porque se isso terminar, por exemplo, daqui a 2 semanas, nós vamos ter tributos que vão vencer daqui a 120 dias. E isso gera uma perda de receita imediata e que me parece que vai ser necessária para que o município possa retomar as suas atividades. Mas não há nenhuma ilegalidade em se fixar um prazo aí de 90, 120 dias, desde que os tributos sejam adimplidos nesse exercício, tá? Outra pergunta, bom, quais são os tributos que eu posso prorrogar? E posso estender isso para dívidas de natureza não tributária? Sem sombra de dúvida, tá? As dívidas de natureza não tributária, até porque elas têm uma formalidade até mesmo um pouco menor, não tem critérios de incidência definidos em lei, muitas vezes os preços públicos são fixados em decreto e devem ser fixados em decreto, na nossa avaliação, sempre respeitando essa questão de paridade de formas, né? Porque o decreto não altera a lei, mas tanto as dívidas tributárias como as de natureza não tributária podem ser prorrogados. Outro detalhe importante, pessoal, nós fizemos essa ressalva no boletim técnico 87 sobre as resoluções do Simples, tá? Quando você faz, e isso é na portaria 139 também, depois eu até convido vocês a darem uma olhadinha, porque são só 2 artigos, tá? Quando você faz a prorrogação do vencimento, a diferença entre ser um benefício fiscal ou não é a acumulação do pagamento com outras competências que vão vencer naquele determinado momento.
Tá? Então, a mesma coisa, os tributos do Simples Nacional de março, abril e maio, eles vão ser recolhidos em data posterior, mas os tributos relativos àquelas competências posteriores não foram prorrogados. Vai acontecer o que se chama de acumulação de competências. Então, o contribuinte ele tem uma postergação do vencimento do tributo, mas não um benefício propriamente dito, porque lá na frente ele vai ter que acumular as competências e pagar, vamos dizer assim, duas vezes, né? Ou melhor, referente a duas competências do mesmo ato. Tá? E o mesmo acontece com essa portaria 139, que expressamente traz essa previsão sobre as contribuições sociais. Então, vocês veem a diferença entre benefício fiscal e efetivamente mera prorrogação de vencimento. Por que eu destaco isso? Recebemos essa semana a ligação referente à contribuição de melhoria, que é um tributo que às vezes é pago em parcelas, porque ele não pode exceder ali a 3% o maior valor fiscal do imóvel do contribuinte. E a pergunta era, bom, eu posso pegar as 3 parcelas durante o período de março, abril e maio e jogar para o final? Bom, veja, isso é um benefício fiscal, porque no exercício de 2020 o contribuinte tinha que pagar 12 parcelas, mas a pretensão do município, na verdade, é que ele pagasse apenas 9. Ele não teria que pagar essas 3 ao final ou em conjunto com outras, e sim jogar isso para o final lá nas últimas parcelas da contribuição de melhoria, desse parcelamento. Isso é um benefício fiscal. Então a gente teria que fazer isso por lei, me parece que há uma justificativa no estado de calamidade, mas vocês podem ver a diferença entre a mera prorrogação do vencimento e aí a menor formalidade e aquilo que configura um benefício fiscal, tá? Outra questão aqui, muitos municípios disseram, nós vamos suspender os juros multa e não prorrogar os vencimentos. Tá? Nós vamos dizer que durante determinado período o tributo continua vencendo em março, mas durante o período de calamidade nós não vamos cobrar juros, multa e correção monetária. Tá? E aqui me parece assim, o resultado ele é o mesmo, mas o caminho que a gente vai trilhar ele é muito mais rigoroso. Por quê? Porque eu adiantei para vocês que o tributo vencido, ele tem juros, atualização monetária e a multa demora. Então, se eu vou suspender esses consectários legais, isso é o quê? Benefício fiscal. Logo, eu preciso de lei e tem que ser autorizado pela Câmara de Vereadores. Então, parece para nós muito mais razoável prorrogar o vencimento de um tributo não vencido do que dizer que ele vence naquela data, mas durante a calamidade nós não vamos cobrar juros, multa e correção. Obviamente que, como eu disse, o resultado é o mesmo, mas os caminhos que vão ser trilhados para uma ou outra medida, eles são bem diferentes e muito mais formais quando se trata de benefício fiscal. Tá? Bom, agora eu acho que, encerrada a questão da possibilidade de prorrogar tributos vincendos, eu queria fazer algumas pontes sobre a possibilidade de conceder benefícios fiscais no ano que se realizarão as eleições. Tá? Essa é uma questão bem intrincada e que a gente tem que ter bastante cuidado, tá, pessoal? O 73, parágrafo 10º da Lei Eleitoral diz, eu até transcrevi ele aqui, depois o pessoal pode fazer uma leitura, mas tem o inciso 4 do artigo 73 e o parágrafo 10º tem que ser lidos de forma conjunta, tá? Então ele diz o seguinte, proibida a distribuição gratuita de benefícios, a Justiça Eleitoral já entendeu que esses benefícios incluem benefícios fiscais, tá? Exceto nos casos de calamidade pública. Eu não vou entrar em estado de emergência e tal, porque não é o que nos interessa aqui, e sim o estado de calamidade reconhecido em todo o território nacional. Bom, eu posso dar então benefício para contribuinte, por exemplo, que já está em dívida ativa em função do estado de calamidade. E aqui eu acho que a razoabilidade, a gente tem que entender que o legislador pretendeu excepcionar aqui são os contribuintes atingidos diretamente pelo estado de calamidade. Aquele contribuinte que já deve, o devedor contumaz, o que já está em dívida ativa, nos parece que não tem justificativa, num primeiro momento, para que ele seja beneficiado. Então, eu criar um refis, por exemplo, com anistia de multa, remissão de juros, em função do estado de calamidade, no ano eleitoral, nós temos bastante receio e eu acredito que não é uma medida recomendável, porque você não está beneficiando alguém que foi atingido diretamente pela situação da pandemia.
Nós estamos beneficiando contribuintes que estão em dívida ativa antes mesmo de qualquer situação de calamidade, né? Então, eu acredito que nesse ponto tem que ter bastante cuidado, porque já há recomendações das procuradorias regionais eleitorais pedindo para que os municípios informem quais são as medidas de incentivo que vêm sendo implementadas e dizendo expressamente que não é para fazer ampliação de incentivos que já são concedidos e tentar fundamentar isso no estado de calamidade. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Agora, qual que são situações, vamos dizer assim, um meio termo a partir dessa orientação? Bom, contribuintes que em março, abril, que o município ainda não tinha feito a prorrogação dos vencimentos, mas esses tributos venceram. E o contribuinte, aí sim em março, já reconhecido o estado de calamidade, ele não teve condições de conseguir arcar com a carga tributária, por exemplo, né? O ISS variável, enfim, depois eu vou abordar com mais detalhamento. Mas nessa hipótese, e óbvio, por ser um benefício fiscal, precisa de lei, nós temos que encaminhar à Câmara de Vereadores, mas nós podemos fazer uma moratória, por exemplo, ou algum tipo de parcelamento daquela dívida de março deste exercício, porque há uma lógica de que a impossibilidade econômica do contribuinte, ela decorreu da pandemia. Tá? Então, acho que aqui é um ponto que tem que ter bastante cuidado para não utilizar o dispositivo da lei eleitoral em situações aí que possam configurar uma conduta vedada. Outro ponto que eu acho importante em relação a esta lei eleitoral é que a Justiça Eleitoral tem interpretado isso à luz do caso concreto e, inclusive, com o inciso 4 aqui do artigo 73. Ou seja, mesmo eu concedendo o benefício fundamentado no estado de calamidade, se eu utilizar isso como promoção aí de algum candidato, partido ou coligação, mesmo que eu escape do parágrafo 10º, eu posso entrar no inciso 4, que proíbe, digamos assim, o abuso de poder político. Então eu não posso conceder o benefício e depois gravar vídeos ou tentar utilizar isso como slogan de campanha para beneficiar algum candidato, partido ou coligação. Então esse é um segundo cuidado que tem que ter na aplicação dessas medidas ou de benefícios fiscais. Tá? Então essa é uma ressalva que eu gostaria de colocar para vocês. Tá? Bom, outro ponto, deixa eu ver que eu tinha separado aqui. Bom, mesma lógica eu acho que a gente pode trilhar aqui no caso dos parcelamentos, tá? Muitas na área, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal, eles têm implementado essas possibilidades de suspender o parcelamento. E aqui a lógica me parece a mesma. Contribuinte que está com parcelamento inadimplente não é em função da pandemia num primeiro momento. A parcela de janeiro, dezembro, enfim, não tem relação com a situação do estado de calamidade. Tá? Agora, o município pretendendo eventualmente reparcelar ou suspender a cobrança durante esses 90 ou 120 dias, vai ter que fazer uma lei, porque as datas do parcelamento geralmente estão previstas em lei e também porque se for fazer o reparcelamento, foi o mesmo exemplo que eu dei para vocês da contribuição de melhoria. Tá? Se eu não vou cobrar as 12 parcelas que eu tinha como uma expectativa de receita no exercício, é benefício fiscal. Se eu vou acumular essas parcelas para que sejam pagas duas, vamos dizer assim, outubro, novembro e dezembro, bom, aí eu posso pensar no decreto para prorrogar essas datas. Lembrando a lógica da paridade de forma. Se as datas estiverem previstas em lei, é necessária a autorização da Câmara de Vereadores. Tá? Bom, em relação aos impostos recolhidos no Simples Nacional aqui, especialmente o ISS variável e o valor irrisório ali que é arrecadado pelo MEI, eu vou pincelar isso junto com o ISS variável do município, porque aqui também eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Primeiro, surgiu a resolução 152. Surpreendentemente, o Conselho Gestor do Simples Nacional, resolução 152 de 2020, prorrogando o vencimento somente dos tributos federais. Tá? Então, na nossa avaliação, num primeiro momento, isso eu acredito que estava relacionado com a competência de cada ente federado de decidir se vai ou não vai fazer essa prorrogação. Né? Como disse o ministro Lewandowski, eu não posso fazer cortesia com chapéu alheio. Né? Então, acho que essa foi a finalidade inicial do Conselho Gestor do Simples Nacional.
No nosso boletim técnico número 34, nós orientamos que esta prorrogação fosse feita por decreto, caso o município optasse pela prorrogação, que fizesse uma simples adesão por decreto, porque o município, até pelo 146, inciso 3º, a linha D da Constituição Federal, ele não tem competência para fixar datas de tributos arrecadados no Simples Nacional, tá? Bom, feito, inclusive, uma sugestão de modelo, veio a resolução 153 e 154, eu acho que talvez por vários municípios terem informado o interesse em aderir a essa medida, e a resolução 154 incluiu aqui os tributos municipais, especialmente o ISS variável e os valores que eram arrecadados pelo MEI. Um ponto interessante que eu confesso que eu não consegui compreender muito bem a lógica é: o MEI, seja por ISS, ICMS, aqueles valores fixos, segue a lógica dos tributos federais, ou seja, vai ser recolhido em outubro, novembro e dezembro. Mas o ISS variável, o ICMS dos estados, ele teve uma prorrogação menor. Eu acredito que eu fiz até uma tabela no boletim técnico 87, mas era uma prorrogação, vamos dizer assim, de 90 dias, salvo engano, que seria julho, agosto e setembro. Enfim, mas não sei por que o MEI, no que se refere aos tributos municipais, ele seguiu a lógica dos tributos federais. Mas, enfim, a resolução está publicada e aí, claro, o município não precisa fazer nenhuma adesão, mas, para deixar isso claro, pode, inclusive, colocar no seu decreto de prorrogação dos vencimentos que ele adere à resolução 153 e 154, tá? Isso é, vamos dizer assim, não é indispensável, mas quanto mais nós conseguirmos publicizar as informações para os contribuintes, maior segurança jurídica, maior tranquilidade na relação entre administração pública e contribuinte, então nos parece uma medida recomendável. E agora, vamos dizer assim, a cereja do bolo dessa história toda, e que nós temos visto a invocação aqui do Poder Judiciário para tentar fazer essa prorrogação por meio de um ativismo judicial. Tá? Então, a pergunta é, podem os contribuintes judicializar a questão e exigir do município que o município faça essa prorrogação, ou melhor, exigir que o Poder Judiciário determine essa prorrogação sem uma lei municipal, estadual ou federal, tá? E, pessoal, a resposta aqui, ela, até o momento, nos parece que é negativa, tá? Existem liminares do Tribunal da Justiça Federal de Novo Hamburgo, do Distrito Federal, que concederam este benefício. Tá? Sem dúvida, a liminar deu para o contribuinte a possibilidade de prorrogar esses vencimentos. Tá? Mas duas decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o relator, o desembargador aqui, Alexandre Rossato Ávila, o próprio Rômulo Pisolatti, expressamente afastaram essas liminares para dizer que não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios que não estão previstos em lei. Tá? Os contribuintes, inclusive, utilizaram uma portaria, se eu não me engano, do Ministério da Fazenda lá de 2008, em função de uma recessão econômica, e o Poder Judiciário diz que deve ser criada uma norma por cada ente federado, e esse ente é que vai definir quais tributos e quais prazos que podem ser prorrogados. Teve uma das decisões, inclusive, que disse que o contribuinte tinha pedido na inicial que a suspensão do prazo fosse durante todo o trâmite da ação até o seu trânsito em julgado. Então, para vocês verem como realmente há uma forçação de barra também por parte dos contribuintes, tá? Então, acredito que neste ponto a gente não precisa ter receio. Obviamente que o direito de petição, ele é um direito constitucional, está no artigo 5º, e eventualmente pode ocorrer o deferimento de uma liminar, mas acreditamos que em instância recursal essas liminares serão reformadas, exigindo sim que o município tome a providência legal, ou seja, edite um decreto, uma lei, enfim, exerça sua competência tributária, que não vai ser suprimida pelo Poder Judiciário no primeiro momento, tá bem? E eu acho que o último ponto, que ele é bem recente, porque ontem nós elaboramos o boletim técnico número 101 e que tem alguns reflexos, vamos dizer assim, das medidas adotadas pelo governo federal e que podem impactar de certa forma no interesse arrecadatório do município.
não só, como nós já tínhamos alertado, da redução do FPM, em função de alguns benefícios, e que agora o governo federal, pelo visto, vai recompor, mas também em relação à questão da tarifa social de energia elétrica. Eu acho que talvez eles não pensaram nesse reflexo. Medida provisória 950 de 2020. Tá? Ela prevê que aquele consumidor que atenda os requisitos da lei e tenha um consumo até 220 kWh, ele vai ter um desconto de 100% na fatura de energia elétrica. Tá? Pensando, vamos dizer assim, como gestor assim, da concessionária, todos nós sabemos que a emissão das faturas de energia elétrica ela tem um custo. Tá? Então, se a fatura de energia elétrica ela vai ter 100% de desconto, tá? Nos parece que nestas hipóteses nós não vamos ter a necessidade de enviar isso para fins de cobrança do consumo individual de energia elétrica até 220 kWh. Tá. Só que nós temos uma previsão constitucional, 149A e parágrafo único, que faculta os municípios cobrarem essa contribuição sobre a iluminação pública na fatura de energia elétrica. Tá? E aí a pergunta que surge é, bom, se a concessionária ela não vai enviar essa fatura ao contribuinte, como é que o município vai fazer para cobrar esses valores? Tá? E eu acho que aqui é um ponto interessante porque a gente precisa esclarecer que o contrato feito entre o município e a concessionária é um contrato de prestação de serviços. Nós podemos dar o nome de convênio ou a roupagem que nós quisermos, mas o que prevalece é a realidade, ou seja, há uma contraprestação que inclusive é feita por meio de uma retenção de parte do valor da CIP para pagamento aí desse serviço. Tá? Então a gente acredita que a partir da publicação dessa medida provisória, esse detalhe precisa ser alinhado com a concessionária. Tá? Nós já tivemos oportunidade de analisar um contrato com uma concessionária de energia elétrica e um município em que tinha algumas cláusulas contratuais que podem ser invocadas nesse momento para dizer, olha, eu não vou cobrar a CIP porque é um custo muito alto eu enviar a fatura de energia elétrica com 100% de desconto só para fazer a cobrança do tributo municipal. Tá? Mas isso é uma relação contratual que pode ser alinhada com a concessionária. E o que a gente colocou como alternativas? Vejam na linha do que a gente vem seguindo aqui. Né? Posso prorrogar o vencimento desses tributos? E aí a resposta, na linha do que nós viemos aí já batendo com bastante frequência, de forma bem exaustiva, sim. Só que o problema é que estas datas estão fixadas na lei instituidora do tributo. Tá? Geralmente a lei que cria a CIP, ela diz que o tributo vai ser cobrado na fatura de energia elétrica. Então ali já tem um vencimento implícito, ou dependendo de como for a redação, talvez não, mas pode ser feito esta prorrogação também para dizer que esta CIP ela vai ser cobrada acumuladamente, né? Ou seja, de forma cumulativa, a partir do momento que a concessionária passar a emitir novamente as faturas, porque na lei, na medida provisória, existe um período que eu acho que até 31 de junho, salvo engano, em que esse benefício persiste. Depois o benefício cessa e o contribuinte volta a pagar essa fatura, ressalvadas as hipóteses ali previstas na própria lei. Então, essa é uma possibilidade que o município tem, também vai alinhar com a concessionária, mas vocês veem que durante 2 meses vai ter uma perda, talvez, na arrecadação. Ela é pequena, tá? Porque outros contribuintes que não estão dentro dessa classe, vamos dizer assim, da tarifa social, continuarão pagando a CIP. Mas é uma redução, eventualmente, de orçamento que tem que ser considerada para que a gente aí não corra o risco de ter algum tipo de apontamento por renúncia de receita, enfim. Ou, aqui é uma situação que eu acho interessante também na linha do que nós viemos falando, sobre a possibilidade de se dar algum tipo de benefício. Ou seja, o município pode isentar para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, tá? Vulnerabilidade social, que já estão sendo beneficiados pelo governo federal pela medida provisória, dizer que durante o mesmo período não vai ser feita a cobrança da CIP, da COSIP, enfim. Tá? Então, nos parece que isso está dentro da exceção que está contida no artigo 73, parágrafo 10º da lei eleitoral, porque é uma situação direta com o estado de calamidade. E não só é direta com o estado de calamidade, como o próprio governo federal, fundamentando no estado de calamidade, concedeu um benefício. Então vejam que aqui é bem diferente daquele contribuinte que já está inadimplente do que estas pessoas que estão em vulnerabilidade social e que podem eventualmente receber esse mesmo benefício. Tá?
Detalhes aqui sobre a lei de responsabilidade fiscal. Se o município reconheceu o estado de calamidade, aprovou na Câmara de Vereadores para fins do 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativizando as metas fiscais do exercício, mandou isso para a Assembleia Legislativa, que também determinou que existe uma certa maleabilidade, vamos dizer assim, nas metas fiscais desse exercício. Aqui, o impacto orçamentário é a única medida que seria, num primeiro momento, necessária. Obviamente, lei em sentido estrito, porque isenção por decreto não existe, tá? Então, acho que esse é um detalhe importante. E aí, fazendo a publicação da lei, esses contribuintes vão ser desonerados se este for o endereço do município. Isso não é obrigatório, é uma sugestão. Inclusive, eu disponibilizo o Boletim Técnico 101 de 2020 para quem quiser ver como nós fizemos esse estudo, tá? Então, pessoal, esses foram os 13 pontos que eu destaquei aqui. Claro que a gente teria espaço para falar sobre muito mais, e eu acho que eu não quero adentrar aqui também em matéria orçamentária, porque nós temos colegas muito mais especializados para poder fazer uma live sobre isso, mas eu acho que esses foram os principais pontos que eu gostaria de destacar, e não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma sugestão, porque eu fico à disposição aí por mais alguns minutinhos, antes da gente encerrar definitivamente a live, né? E sempre, se tiver algum caso concreto, alguma dúvida, aí seria ótimo aí para a gente poder enriquecer aqui a nossa conversa. Bom, pessoal, eu gostaria também de destacar que a gente tem os nossos canais de comunicação. A Borba Pause Perim continua em pleno funcionamento, com exceção, obviamente, dos atendimentos presenciais, mas o contato telefônico, as consultas escritas, tudo isso está disponível para vocês a qualquer momento, só entrarem em contato e vamos tentar superar isso juntos. Eu estou aqui com o meu álcool gel também, fazendo as higienizações necessárias, e espero que isso não dure muito tempo. E muito obrigado aí pelas felicitações dos meus amigos, inclusive da iniciativa privada, o doutor Eduardo, o doutor Rodrigo, doutora Márcia também, que me ilumina muito. Muitas vezes a gente troca várias figurinhas, porque ela também é especialista em direito tributário, a própria doutora Ana Maria. Então, muito obrigado aí pelos agradecimentos. Foi um prazer aí falar com todos vocês. Espero que na próxima vez a gente consiga fazer isso ao vivo, dentro da sede da DPM Educação, dentro da Borba Pause Perim, que é a nossa casa e que está sempre aí auxiliando os municípios naquilo que possível, tá bem? E fico à disposição nos telefones para qualquer esclarecimento. Tá bem, pessoal? Um forte abraço aí para todos, tá? E vamos tentar aí superar isso o mais rápido possível. Um abraço, viu, meus amigos?